Irmãos e irmãs, não importa muito o motivo da pergunta daquele mestre da lei. O Evangelho diz que esse homem, cujo nome não aparece no Evangelho, querendo pôr Jesus em dificuldade. Esse é o motivo. E são muitos os que, dentre este grupo de mestres da lei, procuram uma ocasião com essa intenção de colocar Jesus em dificuldade. O motivo é esse, um motivo errado, mas é uma ocasião excelente para que se faça a pergunta que é muito valiosa. Talvez a pergunta mais importante que cada pessoa é chamada a fazer ao longo de sua vida e não somente uma vez. A diferença é que nós precisamos fazer esta pergunta com um coração sincero, com um coração simples, despojados de toda a malícia. Assim nós perguntamos ao Senhor: o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Portanto, rejeitemos a motivação e acolhamos a pergunta, porque essa sim precisa ser a reflexão da nossa vida em todos os dias, mas não com a mentalidade dos mestres da lei, que nesse caso fazer significaria uma obra como se essa vida eterna dependesse de si. E nosso Senhor não lhe responde, mas lhe devolve a pergunta e, ironicamente, quando esse mestre da lei está ali pensando em colocar Jesus em dificuldade, para depois, quem sabe, responder se Jesus disse certo ou errado, não se dá conta que é nosso Senhor que lhe diz: tu respondeste corretamente. Tem uma ironia sutil nessa resposta de Jesus, como é própria da sabedoria de Deus. Porque aquele pensou que daria a Jesus a nota de sua resposta, mas ele é que se colocou na situação de o próprio Jesus lhe dizer: tu respondeste corretamente. E aquele que tinha a intenção de colocar em Jesus em dificuldade, entrou em dificuldade. Porque quando ele respondeu, Jesus disse: faze isso e viverás. Não é somente conhecer o que diz a Escritura. O mestre da lei era especialista na Escritura. Ele sabia o que estava escrito, tanto assim que nosso Senhor o fez responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e com toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. E neste momento ele se encontra em dificuldade, porque para ele a palavra de Deus é só teoria, mas nosso Senhor introduz: faze isso e viverás. Aponta para uma prática que é consequência do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento da lei. Essas expressões são muito conhecidas na Sagrada Escritura. Ele não inventou uma resposta, ele citou os livros do Antigo Testamento, Deuteronômio e o Levítico. E agora, a dificuldade é que ele não coloca em prática o que conhece. E sabe também, a nossa dificuldade é esta. Às vezes até de conhecer pouco, para dizer a verdade, a Sagrada Escritura. E o pouco que conhecemos, nós às vezes não praticamos. Conhecemos menos do que o mestre da lei, que era especialista em Sagrada Escritura, e esse pouquinho que nós conhecemos, às vezes, nós não colocamos em prática. E nosso Senhor nos chama para isso. Só que, de novo, nós deveremos escapar das desculpas que dizemos esfarrapadas, que não servem para nada. Mas quem é o nosso próximo? Quem é o meu próximo? Diz, para se desculpar, para se justificar, disse: eu não sei quem é o meu próximo.
Mas, de novo, meus irmãos e irmãs, nós temos, por causa desta atitude do mestre da lei, uma ocasião maravilhosa para escutar mais uma das lindas parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. E desta vez, a parábola do bom samaritano. Assim ficou conhecida esta parábola, a parábola do bom samaritano, que nos ensina um amor verdadeiro e um amor concreto. Amar o próximo, amar a Deus, amar o próximo por amor de Deus. E somos nós que devemos nos aproximar, não fazer simplesmente coisas, ritos, ou sabe lá o que, de prática religiosa, mas nos aproximarmos uns dos outros. Porém, aqui nós já partimos para alguma coisa que indica sempre aquela ideia de fazer. Só que nós precisamos, para entender a maravilha desta parábola que nosso Senhor conta, para tocar o coração daquele mestre da lei, cheio de malícia, de má intenção, para conduzi-lo, como termina o Evangelho, vai e faz a mesma coisa, conduzi-lo ao amor, que é este o fundamento. Nós, antes disso, precisamos entender quem é este bom samaritano. Se nós percebermos que o bom samaritano é Jesus, o próprio Jesus Cristo é o bom samaritano, essa parábola se ilumina completamente. Cada parte, cada momento, quando nós pensamos que o bom samaritano é Jesus, muda tudo. Para que não seja uma espécie de discurso moralista, de que nós temos que fazer coisas, mas nós somos chamados a corresponder um amor que se recebeu. O que fazer para receber em herança a vida eterna? Poderíamos dizer, a partir desta parábola, compreendendo que Jesus é o bom samaritano da parábola, aquele que veio de fora, que encontrou a humanidade caída na cidade da condenação, que é Jericó, saindo de Jerusalém, saindo do lugar da santidade, caído por terra como Adão ferido pelo pecado. Se nós olhamos para Jesus, o que fazer para ter em herança a vida eterna? Deixar-se amar. A primeira atitude não é uma ação, mas uma acolhida. Deixar que o Senhor nos pegue, que nos coloque nos seus ombros como o bom pastor, que assuma as nossas próprias feridas, ser conduzidos pelo Senhor. Esse homem caído na estrada é a humanidade, cada um de nós. Jesus é o bom samaritano que vem ao nosso encontro. É Ele que nos toma como tomou a humanidade inteira em sua cruz. E Ele nos cura com a unção. Ele passou óleo e vinho. Os sacramentos agora são a expressão desta ação do Senhor. De fato, nós usamos a unção para pedir a cura dos enfermos. E na Eucaristia, com o vinho, o sangue de Cristo, nós somos curados. Foi isso que o Senhor deu. Ele veio atrás do ser humano que estava caído. Colocou no seu animal, dizendo, Ele leva como nos leva na sua cruz. E Ele leva para uma hospedagem. A hospedagem é a igreja. É a igreja que deve cuidar daqueles que o Senhor resgatou à beira do caminho, a humanidade caída, que através dos sacramentos, simbolizados na unção, no óleo e no vinho, nós temos aqui a igreja como a hospedaria, que deve cuidar, porque Jesus disse, eu voltarei. Qual é a nossa missão na igreja? Cuidar da humanidade ferida, que nosso Senhor resgatou de sua morte, da sua descida. E além disso, nosso Senhor Jesus Cristo, com essa parábola, mostrando um novo modo de agir, desmascara uma religião baseada somente em regras e leis, que não é mais capaz de salvar ninguém.
É esse o significado da presença do sacerdote e do levita. O levita é aquele que depois vai ser sacerdote. Então eles estão também voltando do templo. Mas observemos que prática religiosa vazia. Eles também estão descendo, portanto estão saindo de Jerusalém. Já cumpriram suas práticas, os seus ofícios, as suas funções. Já saíram, vamos dizer, da missa. Mas não levaram nada de suas práticas religiosas. Nada. Vieram, participaram e saíram vazios. Por quê? Porque aquela religião cheia de regras, de preceitos, de normas de pureza, era uma religião que impedia a salvação do próximo. O levita e o sacerdote, talvez até cansados, mas sobretudo por causa da lei mal interpretada, eles não podiam se aproximar de um homem quase morto, porque tinha sangue. E se eles tocassem sangue, ficariam impuros. E é não por maldade humana, mas é a manifestação de uma religião que é incapaz de salvar. E pode acontecer também conosco, com o nosso tempo, com a nossa igreja. Se nós voltarmos a pensar em uma religião que é somente cumprir preceitos, sem negar a necessidade de cumpri-los, pensemos, meus irmãos e irmãs, como tem crescido um lado até muito positivamente. Ou seja, é alguma coisa boa que vai tocando a consciência, mas com um risco. Parece que, de novo, as pessoas estão pensando na celebração da missa, mas pelo preceito. É uma preocupação, por um lado, repito, boa, porque desperta a consciência, mas quem vem à missa dominical tendo como único critério, ou como único motivo, o preceito, corre o risco de se comportar na vida como este sacerdote e este levita. Uma religião que não é capaz de salvar, porque não é capaz de amar, porque não é capaz de se aproximar. Portanto, aquilo que agora nosso Senhor nos pede é uma resposta ao que nós recebemos. Se cada um que vive a sua fé entender que foi resgatado por Jesus quando estava caído, e é bom que se faça o exercício na sua vida, de onde o Senhor me tirou? Onde eu estava? É verdade que o próprio fato de termos nascido já marcados pelo pecado, já entendemos que o Senhor nos tirou do pecado. Mas, concretamente, de onde o Senhor me tirou? Onde eu já estive? Em que estradas? Jericó é símbolo de uma cidade de condenação, porque depois que ela foi destruída, era proibido reconstruí-la. Então sempre foi considerada uma cidade maldita. E, portanto, o homem caído em Jericó é o homem que está no lugar da condenação. E de onde o Senhor nos tirou? Antes de pensarmos que temos que fazer coisas para os outros, não como um novo preceito, mas como expressão de amor, nós precisamos entender que o Senhor me amou, onde eu estava, do jeito que eu estava, como eu era, assim o Senhor me amou. Se eu faço essa experiência, meus irmãos e irmãs, amar o próximo, ou melhor, se aproximar de alguém, não é um preceito, é uma consequência, é uma resposta de alguém que tem um coração agradecido, que diz, o Senhor, aquele bom samaritano que o Pai enviou para me resgatar da beira da estrada, o Senhor me deu isso, eu agora posso imitá-lo. Lembra-nos a última ceia, quando o nosso Senhor disse assim, como eu vos amei, amai-vos. Como eu vos amei. Quem é o meu próximo? Não é a pergunta correta. É, de quem eu devo me aproximar?
E é interessante que aqui nós temos um homem caído, um levita, portanto judeu, da tribo de Levi, o sacerdote também da tribo de Levi, porque todos deveriam ser da mesma tribo de Levi, um samaritano, que é uma espécie de judeu herético, que se desviou da verdadeira fé, odiado, portanto, pelos judeus, e um homem, simplesmente, um homem caído na estrada. É um judeu? Não nos interessa. É um samaritano? Também não. É um outro estrangeiro, já que para Jerusalém, peregrinação, iam homens de toda aquela região conhecida, muitos estrangeiros também, não importa. O que é suficiente para amar? Ser homem, no sentido de humanidade. É uma pessoa humana. Nada mais deveremos exigir. Se nós, então, vemos alguém que está caído na vida, não se pergunta, é dos nossos? É católico? Tem a nossa fé? Nos trata bem? Essas perguntas, para quem ama, não devem ser feitas. Não importa se é católico, não importa se acredita em Deus, não importa o que já tenha feito na vida, não importa se era um dos assaltantes que foi assaltado e depois ficou, não importa. O samaritano simplesmente não perguntou nada, porque o amor deve ser incondicional. Não perguntou a sua origem, os seus erros do passado, nada. Se ele tinha algum, da sua raça, sua nação, isso não importa. De quem deveremos nos aproximar? De qualquer pessoa que precise. E neste caso, nem sempre a pessoa que precisa está em condições de pedir ajuda, porque aquele estava quase morto. Deus não veio nos salvar primeiro quando nós pedimos ajuda, Ele veio para oferecer salvação. Foi Ele que tomou a iniciativa. Aquele caído não estava em condições de gritar por ajuda. O próprio Senhor se aproxima de nós quando nós não estamos nem em condições de pedir ajuda. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Portanto, irmãos e irmãs, entendamos, Jesus está falando de si mesmo quando conta esta parábola e do modo como Ele nos salvou. E o modo como Ele nos salvou foi para nos dar um exemplo, a fim de que nós também façamos a mesma coisa. Não por preceito, porque a religião de preceito não salva ninguém, mas por gratidão pelo que nós recebemos, como resposta a um amor recebido. Deixe-se amar, porque só assim se aprenderá a amar. Se nós não nos permitirmos amar, ser carregados pelo amor do Senhor na sua cruz, nós não amaremos ninguém. Quem nunca foi amado será incapaz de amar. Quem nunca se sentiu amado não terá condições de dar aos outros o que não tem. Portanto, ninguém se invente de se esforçar para colocar em prática o preceito do amor antes de fazer a experiência de reconhecer que estava caído, o Senhor veio e lhe tirou de sua miséria, de sua queda, de sua condenação. Tomou nos seus ombros, como o bom pastor faz com as ovelhas. Peçamos esta graça de nos sentirmos amados pelo Senhor e que Ele hoje nos faça reconhecer onde estávamos quando Ele nos tirou da nossa miséria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.